Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal no YouTube e também nas demais partes das redes sociais, onde nós espalhamos um pouco da verdade divina da Palavra de Deus. Nesta oportunidade eu quero fazer apenas a leitura de Gênesis capítulo de número 2, versículos de número 24. No qual o texto sagrado diz: portanto deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o texto básico para tratar sobre os assuntos de família. E nesta oportunidade eu quero tratar sobre o lar e a formação de valores morais e espirituais. Nós sabemos que a família nestes últimos dias tem sofrido ataques de várias maneiras, de várias formas e de vários lados. E um deles é essa questão dos valores, os valores que eram repassados na família, de pai para filhos, valores que hoje são repassados na família, de pai para filhos, e possivelmente valores que serão repassados em um futuro bem próximo ou distante, se assim for, da vontade de Deus, com relação a este mundo. Então a gente vê, em primeiro lugar, a questão dos valores. O que seriam os valores? Bom, valores cristãos são princípios, leis, normas que regem a vida cristã, fundamentados na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o livro de regra e de fé e prática da conduta de todo cristão. Nós podemos observar esta questão dos valores, certo? Provérbios 22:6, onde há uma ordem para ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, também versículos 20 ao 25, onde Deus faz uma determinação ao povo de Israel através de Moisés, que era o legislador da época, para que assim os pais ensinassem os filhos com relação à sua cultura e com relação ao seu Deus. E também Deuteronômio capítulo de número 11, versículos 19 a 23, que também é este ensino de Deus através do legislador Moisés aos pais daquela época, para que pudessem ensinar os seus filhos. Eles haviam saído do Egito, estavam caminhando para uma terra prometida, a terra de Canaã, e eles deveriam desenvolver valores, porque eles estavam indo para uma terra estranha até então para eles, onde já existiam alguns valores, e que eles precisavam levar os seus valores para aquela terra. Então, um desses valores que nós podemos observar está descrito em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, assim como em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1. Qual seria esse valor? A obediência aos pais. Por quê? Porque a obediência aos pais é um princípio básico estabelecido por Deus na sua palavra, certo? Para que corresse tudo bem no meio da família. Veja que o princípio ali é honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o apóstolo Paulo ainda faz uma advertência, qual ele diz que é o único mandamento dos 10, é o único com promessa, certo? Então é necessário que se observe essas questões dos valores. Aí vem o contraponto. Qual é o contraponto? Os valores que são impostos pela sociedade atual. Quais são esses valores? Estes valores se tornam ou se apresentam contrários à realidade bíblica que é ensinada. Nós vamos observar que Deuteronômio, capítulo de número 6, Deus institui a organização familiar como núcleo de primeiro princípio de valores. Ou seja, não é a escola que educa. A escola passa informações, mas quem educa é a família. Hoje, na sociedade atual, nós vemos que estes valores estão invertidos. Os pais deram esta responsabilidade à escola, enquanto os pais se omitem da sua responsabilidade como primeiro núcleo de ensino. Primeira base, a base do ensino para a vida da criança, do adolescente, do jovem e, posteriormente, do adulto, é a sua família. O convívio familiar, a forma que esta família se apresenta ou se relaciona será
a base para o futuro. E é necessário que haja uma reorganização destes valores. E esta reorganização só se dará através do conhecimento ou do ensino, da aplicação da palavra de Deus. Nós vamos observar que a palavra de Deus, ela tem ou ela demonstra os valores que Deus instituiu para a família. Salmo de número 119, versículo de número 9, o salmista pergunta como o jovem pode viver em santidade e pureza, ou como diz na Revista e Corrigida, como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde no texto, observando ou praticando ou guiando conforme a tua palavra. É o que o salmista responde ali no Salmo 119. Quem conhece a história da vida de Davi e também do seu filho Salomão, você vai ver que Davi teve alguns problemas no meio da família. Mas Davi não esqueceu de dizer para os jovens como eles poderiam purificar o seu caminho ou guiar a sua conduta diante dos revés da vida e das questões que a sociedade lhe impõe. O próprio Salomão, quando escreve em um dos seus livros, o livro de Provérbios, ele diz, olha, ensina a criança no caminho que ela vai andar, porque quando ela ganhar uma maioridade, quando ela envelhecer, quando ela se tornar madura, ela não se desviará ou não esquecerá dele. Ela levará princípios, ela levará ensinos desta conduta familiar na infância da criança. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo de número 3, na sua segunda carta, nos versículos 16 e 17, ele vai dizer que a palavra de Deus é a base para criar um homem em justiça. Ela é a base porque ela é inspirada por Deus, ou seja, ela é a palavra de Deus, ela é o sopro de Deus para o homem, é o teus pneustos, ela é a educação divina para o homem, então ela é apta para corrigir, para redarguir, para instruir, para ensinar, para fazer crescer um homem em justiça. Então a palavra de Deus tem os seus valores para a família. É necessário que nós observemos que cabe aos pais a questão do ensino bíblico aos seus filhos. E, como nós vemos nos textos que já foram apresentados anteriormente, esses textos vão nos instruir, esses textos vão nos levar a pensar, esses textos vão nos levar a entender as verdades divinas, os textos estes que eu apresentei lá do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no capítulo número 11, bem como Provérbios, capítulo de número 22, e outros textos também que estão espalhados por toda a Bíblia Sagrada. É constituição ou responsabilidade da família esta primeira instrução da criança. Este ensino, esta base da vida da criança, certo? Para o seu crescimento. Um outro fator que deve ser observado também é a questão do exemplo dos pais. Os pais, mesmo falando, mesmo tomando um livro, mesmo sentando com a criança, o exemplo dos pais também irá falar com eles. O modo de tratamento, a forma de falar, a sua responsabilidade para com Deus, isso vai instruir também o seu filho como ele deve ser ou como ele deve se comportar diante da herança de Deus que é a igreja ou diante do próprio Deus a quem esta criança serve e irá continuar servindo em nome de Jesus Cristo. Então, nós precisamos dar esta instrução. Um outro, porém, que nós devemos observar também é com relação ao culto doméstico, ou culto no lar, e também a escola bíblica dominical. Eu não posso negligenciar esses dois fatores que são imprescindíveis na cultura educacional de uma criança, ou de um jovem, ou de um adolescente, ou mesmo de um adulto. O culto no lar, o meu devocional com Deus é importante. A minha ida à escola bíblica dominical, a minha participação na escola bíblica dominical também é importante. Você sabia que a escola bíblica dominical, ela nem sempre foi a forma como ela se apresenta hoje? Ela surgiu de uma necessidade no século XIX, no período da Revolução Industrial, onde crianças viviam perdidas, vamos assim dizer, pelas ruas da Inglaterra, e então um homem
se sentiu na obrigação de arrebanhar aquelas crianças e pagou professores para ensiná-los, primeiramente, o ensino religioso, a língua portuguesa e a matemática, certo? Língua portuguesa, me refiro a nós quando a Escola Bíblica Dominical chegou no Brasil, mas lá era a sua língua materna e a matemática. Depois, essa escola dominical evoluiu, foi agregada à igreja e ela se tornou, chegando no Brasil, ela se tornou a porta de entrada para os ensinos da igreja, para as doutrinas da igreja. A primeira formação de liderança que se teve na igreja cristã, na igreja evangélica, se deu através das escolas bíblicas dominicais. E isto me refiro às igrejas Assembleias de Deus. As primeiras escolas de liderança que se teve foram as escolas bíblicas dominicais. Depois nós evoluímos, fomos para a escola bíblica de líderes, fomos para a escola bíblica de obreiros, mas o início, a base de todo este apêndice de ensino se deu através da escola bíblica dominical. Por isso que todos os domingos a Assembleia de Deus se reúne para estudar doutrinas fundamentais bíblicas na escola bíblica dominical. Mesmo que a lição de escola bíblica dominical venha com outros títulos ou outros nomes, outros temas, mas a base daquela temática sempre é uma doutrina bíblica, uma doutrina fundamental da Bíblia. Como, por exemplo, neste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025, nós estamos estudando a doutrina fundamental bíblica, que é a eclesiologia, aquilo que trata sobre a igreja, os fundamentos da igreja, a base da igreja, e um dos apêndices que estão sendo estudados é a questão da funcionalidade do pentecostalismo no meio da igreja. Então, participar da Escola Bíblica Dominical é de extrema importância para todo crente que quer crescer no conhecimento e na graça divina. Aquela anedota que sempre se contam de que a letra mata, o espírito vivifica, onde o apóstolo Paulo aplica em uma das suas cartas, não faz referência ao ensino bíblico ou não faz referência ao seu conhecimento cultural. A letra que ali mata se faz referência à lei. Paulo estava se referindo à lei. A lei, na sua literalidade, ela mata. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E quando ele escreve aos Coríntios, ele vai explicar que a força do pecado é a lei. Então, a literalidade da lei, sem ver a espiritualidade dela, isto mata. O Espírito que vivifica é o Espírito Santo, porque o apóstolo João registrou os ensinos de Jesus no capítulo de número 16, dizendo que a função do Espírito Santo com relação ao mundo era convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça divina. Então, o Espírito logo traz vida sobre aqueles que necessitam ou que querem a salvação. Então é imprescindível que os pais, que a família frequente a escola dominical para ensinar os seus filhos também a participarem da escola bíblica dominical. Hoje nós temos uma escola bíblica dominical versátil. Como assim versátil? Uma escola bíblica dominical que procura atender às necessidades das várias faixas etárias que se apresentam. Nós temos classes para maternais, nós temos classes para primários, que assim são chamados, que são as crianças assim que elas saem do maternal. Nós temos a classe de juniores, nós vamos ter os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, nós vamos ter os adultos, nós vamos ter a classe de juvenis, nós vamos ter a classe dos novos na fé e até mesmo a classe da terceira idade. Então, a escola bíblica dominical hoje, ela procura atender às necessidades dos vários grupos que se apresentam na sociedade. Faça parte também desta caminhada. Vamos nós juntos, em família, aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus.